Esse é um vídeo que você deve prestar muita atenção, porque ele diz respeito a você, aquilo que eles estão fazendo agora mesmo para destruir o nosso país, para acabar com a soberania nacional, para transformar o nosso país de uma vez por todas em um reduto de traficantes, assassinos, ladrões, gente da pior espécie. Nós vamos falar aqui a respeito da lei da migração e da delação do fim do mundo, e você vai entender que plano maligno que eles planejam para o teu futuro. Quando você assiste a TV, a todo momento você vê os caras abrindo a boca, né? O pessoal das empreiteiras abrindo o bico porque eles não querem mais, né, cagar em buracos na Polícia Federal. Estão todos ali com o próprio loló na mão, então vamos abrir a boca. E o que você vê é que toda a classe política do Brasil está envolvida nos piores crimes. Para quem acompanha esse canal não é surpresa nenhuma, porque você sabe que o PSDB é simplesmente um outro lado da moeda do PT. Esse pessoal estuda dialética sempre, então eles fingem ali uma briga entre eles, quando na realidade eles só disputam cargos. Eles disputam estar no poder para foder você. Então, não é nenhuma surpresa para o pessoal aqui do canal que assistiu os vídeos O Preço da Ignorância e Lula Presidente 2018, a respeito da possibilidade real do anão de Jardim se tornar presidente em 2018, porque nós somos um povo ignorante e estúpido, um povo de gado. O papel do PSDB é justamente fazer uma oposição fingida ao PT, mas o que eles querem mesmo é poder. E quando você vê todas essas notícias, todo esse conluio, toda essa desgraça, toda essa corrupção acontecendo na TV sem parar, essas delações sem parar, o que é que você conclui? Você conclui que sim, nós somos governados por ratos imundos, bandidos da pior espécie, canalhas, sociopatas. Você só pode concluir algo assim. E aí você vem aqui no meu canal, Nando, ajuda, que agora eles vão votar a lei da migração e tudo mais. Não importa, porque eles não estão ligando para o que o povo quer. Eles só querem defender o próprio rabo e lutar por interesses de ONGs globalistas, por interesses do George Soros, que financia aquilo que eles fazem aqui, toda a maracutaia. Você entende? Então é por isso que é necessário que a situação chegue neste ponto. Num ponto onde praticamente não tem volta mais, para ver se o povo acorda. E talvez já seja tarde demais. Nando, ajuda. Não sou eu que vou te ajudar, é você que tem que me ajudar. Por isso é indispensável que você comece a estudar, que você comece a conhecer, que você entenda essas questões. Nesse exato momento em que você vê esse monte de delações acontecerem, né? Liga o jornal, tá aqui o cara falando uma nova coisa, tá aqui o sítio do Lula, tá aqui o triplex do Lula, tá aqui a Luísio Nunes metido, tá aqui o Aécio Neves metido. Nesse exato momento que você liga a TV para ver isso, eles estão fazendo um conluio para acabar com a Operação Lava Jato. Preste muita atenção. Amigos, milhões de brasileiros saíram às ruas em 2013 para protestar contra os males do país. Isso impediu a aprovação da PEC 37, que retirava do Ministério Público o poder de investigar. Assim, foi você que permitiu que a Lava Jato revelasse o imenso esquema de corrupção que vemos nos jornais todos os dias. Agora, os políticos tentam calar as autoridades novamente. Amanhã, uma comissão do Senado votará o projeto de lei de abuso de autoridade, proposto pelo senador Renan Calheiros e relatado pelo senador Requião. Todos nós somos contra o abuso de autoridade, mas não é isso que está em jogo. Esse projeto promove uma verdadeira vingança contra a Lava Jato. O que desejam é processar criminalmente o policial que os investiga, o procurador que os acusa e o juiz que os julga. Admitir isso é calar de vez a força-tarefa da Lava Jato e o próprio juiz Sérgio Moro. Não permita que isso aconteça. Se manifeste contra essa lei. Viralize esse vídeo, expresse a sua indignação. Faça a sua voz ser ouvida pelos políticos. Vamos lutar juntos contra a impunidade e contra a corrupção.
E o golpe de misericórdia vem agora, com essa nova lei da migração que eles já aprovaram, tanto na Câmara como no Senado. Já aprovaram. E não adiantaria eu fazer algum vídeo aqui para vocês tentarem convencer aquela putada de deputados e senadores. Não tem mais conversa com esses canalhas. Eles não estão nem aí para a vontade popular. Mais de 80% da população brasileira é contra isso. E uma pesquisa rápida que eles fizeram na internet deu 70% contra. Veja só. Então não tem como mais negociar com esses filhos da puta. O que tem que acontecer é o povo entender todo o plano maligno que eles estão fazendo e fazer como fizeram lá na Ucrânia, na Praça de Maidan. É o único jeito. Esse aqui é um artigo do Paulo Enéas que ele colocou na Crítica Nacional para você entender como essa lei da migração, de uma vez por todas, acaba com o Brasil. Isso aqui é muito mais sério do que todas as putarias que Lula e Dilma fizeram nos 2 mandatos. Isso aqui acaba com a soberania nacional do nosso país. Não importa mais se você é brasileiro. Você agora é simplesmente um cidadão de um território que pertence a ONGs e à agenda globalista. Tá entendendo a seriedade dessa lei da migração? Então esse aqui é o artigo do Paulo Enéas. O Senado aprovou no início dessa noite de terça-feira a chamada nova lei de imigração. A lei foi aprovada por 44 votos a favor e apenas 4 votos contra, e com uma abstenção. A lei é de autoria do senador tucano comunista Aloysio Nunes e foi elaborada a partir do lobby realizado por ONGs nacionais e estrangeiras, junto aos políticos e junto aos vários órgãos do Estado brasileiro aparelhados pela esquerda. Os princípios que regem a lei foram ditados pela ONU e pelas suas agências. É de verdade o Brasil caindo nas garras do globalismo de uma vez por todas. Aloysio Nunes é um comunista. Você acha que PSDB, e tem muita gente caindo aí no papo do Dória, você acha que PSDB é o quê? Ele é simplesmente o outro lado da moeda dialética comunista. É a estratégia das tesouras. Eles só disputam cargos, mas o único objetivo deles é te fuder, te entregar em uma agenda socialista comunista de uma vez por todas. Continuando o texto. Caso a lei venha a ser sancionada pelo presidente Michel Temer, e vai ser, porque ele já disse que é favorável, significará que a condição de ser cidadão brasileiro, nascido ou naturalizado, passa a ser irrelevante para todos os fins que interessam, bem como para o exercício de determinados direitos. A lei também impõe severas restrições ao trabalho da Polícia Federal e do policiamento de fronteiras para o controle de entrada de estrangeiros no país. Com a nova lei, o Brasil passará a ser o destino preferencial de todo tipo de criminosos, terroristas e traficantes, uma vez que a lei cerceia e dificulta o trabalho da Polícia Federal para esse tipo de controle. A lei também torna virtualmente impossível extraditar qualquer estrangeiro que esteja no país, mesmo que tenha cometido crimes. Então, um camarada lá do Sudão, que tem 4 mulheres, vai vir para o Brasil, vai ter todos os direitos que você não tem, inclusive com educação paga, com faculdade paga, vai poder ter as 4 mulheres dele aqui, e isso na mais doce e tenra das hipóteses. Porque o que vai vir de traficante buscando asilo no Brasil, o que vai vir de criminosos, o que vai vir de gente realmente da pior espécie, você pode esperar. Uma das consequências dessa lei será de que, em curto prazo, o governo poderá, por meio de medida administrativa, retirar da Polícia Federal a atribuição que a ela detém hoje de controlar a entrada de estrangeiros no país. Essa atribuição ficará a cargo de uma nova autoridade migratória, a ser constituída com a participação de representantes de ONGs e de mais grupos lobistas globalistas que na prática irão passar a controlar a entrada de estrangeiros no país.
Não é mais a Polícia Federal que vai controlar quem vem para o nosso país, mas vão ser ONGs ligadas e financiadas à agenda globalista do George Soros. Você quer saber quem é o George Soros? Ele é o grande anticristo na Terra, tá? Então vá pesquisar quem é o George Soros aí. Grande parte da tua desgraça na tua vida foi patrocinada por ele. O espírito da lei foi explicado na fala de uma senadora petista durante a votação, que afirmou que a visão a ser adotada com a nova lei é a de que, preste bastante atenção, olha o que a senadora petista diz. Pessoa de outra nacionalidade que esteja no território nacional não seja mais vista como estrangeiro, mas como cidadão detentor de plenos direitos. Em outras palavras, ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado no Brasil passa a ser absolutamente irrelevante. Qualquer pessoa de qualquer país pode entrar no Brasil, nem os antecedentes criminais dessas pessoas eles vão verificar. Diz que está sofrendo uma perseguição, vem para cá. Vem para cá. É isso que essa lei, que já foi aprovada, propõe. A aprovação dessa lei é uma das mais relevantes e robustas vitórias das correntes políticas de esquerda e globalistas que há anos atuam no sentido de atentar contra os interesses do país, contra a nossa soberania e nosso território e contra a cidadania dos brasileiros. A aprovação da nova lei mostrou também o quanto petistas e tucanos estão irmanados na defesa de uma agenda ideológica comum de natureza socialista. As defesas mais enfáticas do projeto de lei foram feitas pelos tucanos e aplaudidas pelos petistas. PSDB e PT, coloque na sua cabeça, é a mesma bosta, é a mesma merda. Coloque isso na sua cabeça. Nós somos governados por ratos imundos, sociopatas, que fazem uma única coisa: lutar contra o desejo do próprio povo. São os representantes lutando, né? Os representantes do povo lutando contra o povo, sempre lutando contra o povo. Cabe agora, ele finaliza o texto, cabe agora aos ativistas e grupos organizados da sociedade dar início a uma articulação mais ampla que envolva ativismo digital, mobilizações de rua, esclarecimento da população e outras ações no sentido de pressionar o presidente Michel Temer para vetar esse projeto. Cumpre perguntar a Temer se ele quer entrar para a história como o presidente que sancionou uma lei que decretou a extinção da soberania e da cidadania do brasileiro. Essa é a coisa mais grave que fizeram no Brasil desde Lula e Dilma. E vai mobilizar as ruas como? Se o MBL e esses movimentos, né, da Beautiful People, dos meninos bonitinhos, dos jovens dinâmicos, se todos eles têm rabo preso com um dos partidos, eles caíram no jogo dialético do PT e do PSDB, porque são burros demais para entender. Porque quando você oferece um livro para o cara ler, ele debocha da tua cara, manda você ler Harry Potter, mas quer Isás, e nós vamos atrás de projetos, Isás. Eu tento fazer o que eu posso, mas não sou eu que vou te ajudar, é você que tem que ajudar o teu país, porra. Conhecendo, entendendo, sabendo o que é que significa isso. E não adianta lamber bota de militar. Não, eu preciso dos militares aqui, agora os militares vão resolver. Puta que pariu, os militares são mais comunistas do que aqueles vagabundos que estão lá. O que precisa é uma intervenção popular, como na Praça de Maidan. Assista o documentário Winter on Fire. Mas é muito difícil, entendeu? O Temer não vai vetar esse negócio. Todos eles têm conluio com essas ONGs internacionais, estão ganhando muito dinheiro com essas ONGs internacionais. Vai aportar dinheiro aqui para esses cofres públicos que eles vão desviar certamente, usando como ponta de lança, como objetivo declarado, esses migrantes coitadinhos. Mas o objetivo real é encher os bolsos deles. Esse é o tamanho do negócio. Então é necessário haver não intervenção militar, mas uma intervenção popular, como foi feito na Praça de Maidan. Assista aí Winter on Fire, documentário da Netflix, antes que seja tarde demais. Mas vai ser tarde demais e o povo não vai fazer nada. Eu faço o que posso, eu tento
eu tento dizer aquilo que está acontecendo, a realidade, como me é possível, mas eu sou só um professor de música, cara. Eu sou só uma porra de um professor de música com uma bosta de um celular, falando para uma merda de um celular. Eu não tenho recursos, eu não sou deputado, eu não sou porra nenhuma, nem quero ser. A única coisa que eu quero na minha vida é dar minhas aulinhas aqui. Mas eu não quero ver o país que eu amo ruindo, caindo na desgraça infinita. E olha só, eu podia cair fora dessa merda aqui. Tá aqui o passaporte italiano, meu amigo. Eu podia ser o primeiro a cair fora dessa bosta. Mas eu tô aqui lutando por você, por nós, pelo nosso país, pelo lugar que a gente ama. Tá entendendo a seriedade das coisas? E por que não vai acontecer uma intervenção popular como aconteceu na Ucrânia? Porque olha só a ignorância do povo brasileiro. Quando você vê aqui, o que está em alta? Pablo Vittar, aqui ó, videoclipe oficial, Paramore, Hard Times, trolei meus amigos no Whats, Boruto, episódio 3, corre Metal Lee, um casal fez sexo durante uma partida de tênis, Lana Del Rey, louca pela vida, Baleia Azul assola a humanidade, a gostosa da XJ6, namorado pilantra. Ou seja, nós estamos fodidos, porra. Nós estamos fodidos. E o povo não acorda, não acorda. Permanece em um topor gigantesco, entorpecido pela imbecilidade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou colocar aqui um vídeo agora do Bolsonaro, que fez um discurso lá na Câmara contra esse projeto de lei. E um outro vídeo aqui do Leandro Huschel, tá? Não sei se pronuncia assim, falando a respeito desse projeto de imigração no Brasil. É muito triste o que está acontecendo e o nosso país está indo para a vala cada vez mais rápido e o povo completamente imbecilizado, abobado, vendo cada vez coisas que deixam as pessoas mais idiotas, mais inúteis. É lamentável, mano. Com o país aí atordoado, digamos assim, pelas revelações do Odebrecht, que são de fato avassaladoras, né, que demonstram quanto o sistema está podre e quanto os nossos políticos são corruptos, e não é só aquela corrupção usual, né, que já é totalmente inaceitável, mas aquela corrupção usual de liberar aí dinheiro para uma obra e receber um percentual, né? Mas sim a corrupção de vender votos em até mesmo medidas provisórias e outras leis que beneficiem os amigos do rei, né? E no final beneficiem eles mesmos, porque eles vão receber parte aí do que for gerado de lucro com essas leis para algumas pessoas, né? Durante todo esse no meio de todo esse temporal aí dessa comoção, o Senado está em vias de aprovar um crime ainda maior, né? Porque é um crime contra a pátria, um crime contra o Brasil, ou na verdade uma decisão que acaba com o significado de Brasil, o significado de país, a soberania nacional, que é a nova lei de imigração do senador Aloysio Nunes, né? Um sujeito que está ligado aí há décadas, né, à esquerda, chegou a ser motorista de um guerrilheiro famoso e que está envolvido aí na lista da Odebrecht, né? Um dos sujeitos que, segundo denúncia dos executivos da Odebrecht, recebeu dinheiro sujo. Enfim, esse senador, junto com um grupo de outros senadores, está querendo aprovar um projeto, né, de lei que basicamente acaba com as fronteiras nacionais, acaba com o conceito mesmo de soberania nacional, porque ele aceita qualquer um, né, que queira entrar no Brasil de qualquer forma, chega a dar direitos políticos para estrangeiros e chega a permitir a entrada sem nenhum tipo de verificação ou controle de pessoas que têm origem indígena, né, um termo extremamente vago e que pode se enquadrar
aí quase todo mundo, né? Eu possivelmente posso me enquadrar nisso. Então, é um projeto de lei que claramente foi montado a mando de grupos internacionais, né? Grupos aí ligados à ONU, à União Europeia, que há muito tempo tem esse interesse de destruir o Brasil, transformar o Brasil numa espécie de uma reserva, né, internacional, ou desmembrar o país em vários pequenos estados não controlados por autoridades brasileiras. Quando o mundo discute esse tema de imigração, e que foi muito relevante até aqui para as eleições americanas, né, por uma questão óbvia, não existe um país sem controle de fronteira e sem controle aí de imigração. A Europa está demonstrando isso, né? Abriram as suas fronteiras e agora estão pagando um preço altíssimo por isso e vão continuar pagando, talvez até representando o fim desses países. Mas, enfim, o Brasil segue no mesmo caminho, e numa lei até muito mais agressiva do que aquela que foi adotada na Europa, porque escancara, né, as fronteiras brasileiras, que já não eram tão controladas assim, para a imigração. Agora a pergunta fica já que nós sabemos que esses senadores, de uma maneira geral, são bandidos, né, as evidências abundam, quanto eles estão recebendo para aprovar esse tipo de lei? Né? Qual é a contrapartida? O que está sendo oferecido? Nós já sabemos que vários aprovaram medidas provisórias por conta de propinas que a Odebrecht ofereceu, né? Isso está mais do que claro. Eu gostaria muito de saber quanto esses senadores estão recebendo para acabar com o Brasil, né? Para destruir o conceito aí de Brasil como uma nação, já que se pode entrar quem quiser da maneira que quiser, com direitos políticos, com direitos sobre Bolsa Família, sobre todos os serviços sociais, que no Brasil já não conseguimos dar conta, né, da nossa própria população, e ainda abrem a fronteira para qualquer tipo de guerrilha narcotraficante, né, nas fronteiras amazônicas, que é o objetivo dessa história de origem, né, indígena, para poder se movimentar por lá. Eu queria muito saber, né, quanto esses senadores estão recebendo, que tipo de propina, quem está pagando para eles colocarem em votação essa lei e aparentemente, né, tudo encaminha para aprovação de algo que destrói o próprio país, né? Isso é muito mais sério do que tudo aquilo que foi colocado pelo Odebrecht até agora, pelo escândalo da Lava Jato, porque nós não teremos mais um país, né? Nós teremos um território aberto, né, um território internacional controlado por forças estrangeiras. O que nós temos que fazer é toda a pressão possível para impedir que o Senado entregue aí o Brasil a forças internacionais, né? Então, cada um aí pode fazer a sua campanha, entrar em contato com o seu senador ou com os senadores, exigindo que essa lei seja arquivada, porque é um atentado contra o Brasil. Que tem algo tão ou mais grave que a corrupção. É a questão ideológica. E a preocupação que nós todos devemos ter é com o projeto que está no Senado. Infelizmente aqui, eu e mais um ou outro que discursou contrário a esse projeto apenas. É um projeto de lei que trata da migração. Ou seja, direitos a migrantes, à vontade. Se qualquer país do mundo quiser encher um navio de gente tua, pode trazer para cá, não tem problema nenhum. Inclusive, se alguém de vocês aqui, não deputado aqui, já que aprovaram, né, alguém do povo criticar, tem punição, inclusive cadeia. Entre os direitos aqui, abertura de conta, com mais facilidade de qualquer brasileiro, no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Educação gratuita, inclusive superior. Atendimento médico gratuito. O nosso SUS deve estar uma maravilha. BPC, eu não sei para que estão fazendo a reforma da Previdência. Estão aqui criando um país sem fronteiras. Como eu disse, qualquer país do mundo pode encher um navio, botar 10 mil, jogar num porto qualquer aqui do Brasil
e ele vai ser acolhido de braços abertos. Não temos estrutura para isso. E tem gente que me acusa de ser xenófobo. Nós teremos um país sem fronteira. A nossa política de fronteira já é bastante deficitária, vai piorar e muito mais ainda. O refugiado passa a ter o mesmo status de turista. O cara está andando por aqui, resolveu ficar, vai ficar. Não se vai checar antecedentes criminais. Quando se fala, deputado Manato, em costumes e cultura, tem país que se adota a poligamia. Um cidadão desse aqui vai poder ficar com 3, 4, 5 mulheres. E tudo bem. Mais ainda, se ele quiser sair com uma menina de 10 anos de idade, pode ser a neta de um deputado inconsequente, que votou favorável a isso, ele pode namorar uma menina de 10 anos de idade e engravidá-la se quiser também. É direito dele. Nós que temos que nos adequar à cultura deles. Esse projeto tem nome, né? Aloysio Nunes Ferreira. O seu DNA, todos nós conhecemos. Guerrilha, terrorismo, com essa turma da esquerda que está aqui, em especial. Assim, senhor presidente, eu não vou apelar para nada, porque eu falando aqui não vai adiantar nada lá no Senado. E o coitado do povo brasileiro também. Okay? Sofrer as consequências dessa inconsequência votada nessa casa e vai ser votada lá no Senado. E o Temer já disse que é favorável também. Então, senhor Temer, não vamos reformar a Previdência, não vamos nos preocupar com a saúde nem com a educação, já que o Brasil tem sobrando para dar para todo mundo. Obrigado, presidente. Olha, eu gostaria de chamar a atenção de você, amigo que está me assistindo agora, que temos um problema muito grave agora com a questão da lei de imigração. Lendo 80 páginas dessa lei de imigração, constatamos que se sobrepõem os interesses internacionais sobre os interesses nacionais do povo brasileiro. Ou seja, grupos de interesses externos, imigrantes, têm uma certa preferência, uma precedência aos direitos dos brasileiros. Está dizendo que vai ter direitos iguais, claro, uma vez que ele se torna um imigrante, dependendo de uma das classificações. No entanto, já cria programas para incorporar o imigrante no Brasil, e esses programas são mais para educar o povo brasileiro a se adequar ao imigrante que chega, e não ao contrário, e não fazer com que o imigrante se torne brasileiro de fato. Então tem uma grande inversão aí de valores, então cria uma certa preferência por interesses externos ao interesse interno. Isso é um problema grave de soberania. A interpretação e a leitura da lei, em nenhum momento você aparenta dizer, olha, a defesa dos interesses nacionais, a defesa do nosso território, a defesa da nossa nação, da nossa pátria. Nada disso aparece na lei, nessa nova lei. Então esse é o primeiro comentário mais abrangente. O segundo comentário, que é uma coisa que se constata quase que imediatamente, é do impacto na segurança pública que essa lei vai gerar. Por quê? Porque ela permite basicamente uma abertura das fronteiras. As fronteiras se tornam quase que inexistentes, não dizendo assim, as fronteiras se tornam inexistentes. Não, ele viola esse princípio de fronteira, dizendo que alguns grupos podem trafegar naturalmente pela fronteira, entre a fronteira do Brasil com Colômbia, a fronteira do Brasil com Venezuela, naturalmente, porque é um povo indígena. Então esse povo indígena era a terra deles, então eles podem trafegar livremente na sua terra dos seus antepassados, ou seja, violando o conceito territorial pelo qual milhares de brasileiros lutaram durante a Guerra de Independência, que aliás é um grande mito aqui, que não houve guerra sim, de 1822 a 1825, houve guerra sim, morreram milhares de brasileiros ali, e também na Guerra do Paraguai, houve milhares de pessoas defendendo o território nacional. Então toda essa história de defesa, de criação e defesa do território nacional, desaparece por completo, porque agora os indígenas podem ir para lá e para cá. Agora, vamos ser honestos aqui nessa qualificação de indígena. A quem serve isso? Será que os senadores que escreveram essa lei estão realmente interessados com a parte humanitária? Claro que não. Tem um grande exército de narcotraficantes na nossa fronteira do norte,
Farc, na Venezuela, que é um poder ditatorial agora, está se armando de todas as maneiras possíveis, porque não tem como evitar as suas próprias derrocadas. Então temos um grande problema aí de segurança pública. Vamos estar convidando narcotraficantes travestidos de indígenas através da fronteira. Isso fica bem impossível com essa nova lei. Então esse é outro segundo problema gravíssimo, como se a segurança nacional pudesse arcar com mais esse ônus. Tá? O Brasil não está preparado, sem falar em outros grupos terroristas mais sofisticados. Mas eu estou falando agora de terrorismo regional, que é o de maior impacto. Também nessa questão de segurança pública e já levando aqui para o terceiro nível. A lei ela não prevê nenhuma cota e nenhum limite para nenhuma espécie de qualificação de imigrante. Ou seja, qualquer um pode entrar. Claro que tem aí algumas salvaguardas com relação à criminalidade, etc., mas são de fato muito brandas. Não há um sistema de controle já em funcionamento no Brasil. Nunca teve. Então, temos aí um grande problema de segurança e o fato também dela não criar limites, isso vai não só onerar o sistema de segurança, mas também o terceiro ponto, que vai onerar todos os serviços públicos do Brasil. Saúde, educação, saneamento, transporte, tudo isso. Porque na lei está descrito que os imigrantes e as diferentes qualificações ali, seja um imigrante temporário, seja um turista, seja um permanente, etc., vão ter automaticamente todos os direitos que um brasileiro tem. Então, você imagina, estamos aí tentando equilibrar nosso problema de previdência, tentando equilibrar nossas contas públicas, e vem aí uma lei que vai gerar mais custos sem limites. E aí que eu acho que talvez o quarto e último ponto é essa questão de não limite e falta de controle de qualidade. Imaginem que entre Colômbia e Venezuela tem 30, 40 milhões de habitantes cada uma. Você não tendo um limite, imagine uma grande proporção migrando para o Brasil. Somos de braços abertos, queremos receber imigrantes. Sim, o Brasil é uma nação que muito acolhedora dos imigrantes. Agora, que criemos controle, que criemos um certo crivo para que a qualidade de vida do brasileiro, que hoje está lutando contra o desemprego, lutando contra os serviços públicos pelo qual ele paga imensamente e não recebe absolutamente nada, que isso comece a ter valor. Não é possível estabelecer valor para esses serviços públicos se eles estão sempre inundados com uma demanda infinita. Isso simplesmente não procede. E o que mais me estarreceu foi quem é que estava se cumprimentando. Vamos entender, essa lei foi criada pelo PSDB, Aloysio Nunes, e agora o Tasso Gereissati, também do PSDB, como relator. Os dois foram enaltecidos pela extrema esquerda. A extrema esquerda enaltecendo dois senadores do PSDB. E dizem assim, é um marco para o Brasil essa nova lei. Claro que é um marco. É um marco porque destrói completamente a ideia e o conceito de pátria e de nação que nós tínhamos há 200 anos, ou mais, sem dúvida, desde a formação do Brasil, com relação ao que nós devemos fazer. Nós vamos estar fazendo ativismo digital, vamos estar pedindo que entre em contato com todos os senadores, porque está indo para o Senado agora essa lei, e só podemos barrar ela no Senado. Claro que a gente já sabe, pelo mapeamento dos 80 senadores, nós não temos uma boa chance ali, mas temos que fazer pressão. Se nós fizermos pressão, nós sim podemos fazer uma grande diferença. Nós já fizemos isso antes em outros pontos. Tá? Até agora essa lei passou debaixo do radar, a aprovação dela em diferentes níveis passou debaixo do radar e agora veio à tona. Agora vai a Senado para voto sem possibilidade de alteração de texto. Então, tem algumas coisas interessantes na lei? Sim, claro que tem. É aí que entra a grande maquiagem da coisa toda. Vamos entender que toda lei, toda emenda constitucional que é feita pelos eu não gostaria de dizer representantes, né, porque de fato eles não são representantes, essas personalidades que estão lá no Senado e no Congresso, Senado e Câmara, eles fazem artifícios, eles colocam coisas interessantes e boas
dentro de um emaranhado de coisa ruim. Então, claro que eles enaltecem as coisas boas e coisas como abrir conta em banco. Sim, eu gostaria de facilitar isso para os imigrantes. Seria bom que eles pudessem abrir conta em banco com menos burocracia. Quem não diria que isso é interessante? Para eles abrirem uma empresa, isso também é muito bom. Agora, claro, tem outras coisas péssimas. Eles vão poder formar sindicato, o imigrante vai poder formar sindicato, turista, vai poder formar partido político, fazer militância política dentro do seu país. Contra o quê? Contra quem? Para o quê? A que interesse? Interesse externos, internos? Tem que se tornar um cidadão antes, por favor. Né? Temos aí um processo de cidadania e que vamos ter que valorizar isso, senão você também mitiga o seu interesse de se tornar um brasileiro de fato. Não é esse o nosso interesse como brasileiro, que mais pessoas se tornem brasileiros? É isso que nós queremos. Então que abracem nossos valores, que abracem nosso país, tal qual ele é e tal qual nós gostamos e queremos mantê-lo. Muita gente ruim pode entrar aí. O brasileiro é um povo bom, é um povo acolhedor. Esse novo pessoal ruim que vem não é necessariamente bom nem acolhedor. Então, toda a cultura brasileira pode mudar em questão de um ano, ou muito menos, dependendo de quanto volume de pessoas que entrarem no Brasil. A questão é séria. Então, temos que pressionar os senadores com intensidade. Esse tema é extremamente importante. É fundamental para o Brasil. É fundamental todo o aprendizado que a humanidade teve até agora, de ter porteiras livres, de não ter um território definido. O conceito de nação-estado está sendo atacado nessa lei. E esse conceito de nação-estado é o que tem mantido a paz no mundo, no pós-guerra. Cada um no seu quadrado, cada um estabelecendo suas leis, seus regimentos internos, validados pelo povo, e isso sim é o que dá estabilidade, dá legitimidade aos governos locais. E isso é que estabelece a estabilidade, não é uma fronteira sem fronteiras, povos sem fronteiras. Isso gera instabilidade porque é extremamente inseguro. O desenho do Brasil pode mudar. Então temos que entender isso, que o que está em jogo aqui é sério, é grave. Essa mensagem precisa chegar ao máximo possível de pessoas. Claro, eu resumi aqui em alguns pontos, é muito mais detalhe, posso entrar nesses detalhes, eu até gosto de entrar em detalhes, mas às vezes a gente se perde um pouco aqui na narrativa. São 80 páginas a lei, tá? E cada vez que você lê, surgem novas nuances, novas possibilidades de violar o conceito de Brasil. Então nós temos que manter isso íntegro. É a única coisa que nos mantém juntos até esse momento, e essa lei vai de encontro a isso. Eu quero ver mais defesa e menos essas questões, falsas questões humanitárias, rompendo com a nossa questão de Brasil, com o nosso conceito de Brasil, nosso conceito de pátria. É isso que tem acontecido sistematicamente com esse Congresso, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, totalmente ilegítimos nesse ponto. Todos eles envolvidos em esquemas. Então, são esses que estão passando essa lei, e se abraçando, e se enaltecendo, dizendo que foi um marco. Sim, sem dúvida, é um marco da fundação de um Brasil corrupto, de um Brasil que não existe, é um Brasil sem território, sem pátria, sem absolutamente nenhuma história. É isso que eles querem para ele. Compartilhem isso com entusiasmo, todos aqueles patriotas aí que queiram, assim como eu, uma nação digna, liguem para o gabinete do senador, chamem a atenção. Alguns senadores nem sabem do que se trata essa lei, são 80 páginas, eles estão vendo várias leis lá, eles não entraram no detalhe disso. É exatamente, só uma pequena proporção dos senadores é que realmente leram as leis. A Câmara, idem. Né? Alguns deputados, como eu já falei, eles nem sabiam da gravidade do problema, e o substitutivo veio da Câmara. Mas, ou seja, supostamente, a Câmara dos Deputados aprovou isso na íntegra, então não volta para a Câmara dos Deputados, fica no Senado, e é ali que vai ser a votação final, isso vira lei. E aí, então temos que bloquear isso, não tem outra alternativa. Por favor, compartilhem, isso é um problema que afeta todos nós, então prezo aí pelo ativismo de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado.